Fala pessoal do Futebol na Veia, meu nome é Paulo Sérgio Nunes e nós estamos aqui para mais uma live, mais uma entrevista no Futebol na Veia no seu Instagram, para começar muito bem o domingo, véspera de feriado, com ele, o Thiago, mais conhecido como Goleiro Montanha, que tem um projeto social muito legal. Ele que é do interior de São Paulo, nasceu em Lins, mas vive hoje atualmente na pequena Cafelândia. E tem um projeto muito legal, o Desafio dos Três Pênaltis. A gente vai estar aqui para conversar com ele nessa tarde, muito sobre futebol, também sobre o projeto dele, as vivências dele, com algumas das principais figuras que já participaram do projeto com ele, como o Rogério Ceni, o Craque Neto e mais alguns jogadores e jogadoras que estão no cenário do futebol brasileiro e também mundial. Então vamos aguardar o Montanha entrar. A gente que vai falar um pouco também sobre o fato dele ser corintiano assumido, e ele tem um objetivo muito grande para esse ano de 2020. A gente vai debater um pouco sobre isso e eu não vou adiantar, mas realmente é um objetivo bem ambicioso do goleiro Montanha, que vai estar com a gente daqui a pouco para falar sobre os seus desafios dos três pênaltis. Ele também, como eu disse, é de Lins, tem uma parceria com o Linense, clube que participa da principal divisão do Campeonato Paulista. E a gente vai aguardar então para conversar sobre isso e muito mais também com o goleiro Montanha. Vamos esperar ele chegar. Se você também fica à vontade, convido desde já para enviar pergunta, para perguntar e sugerir qualquer assunto a respeito sobre o projeto do goleiro Montanha, o desafio dos três pênaltis. Para quem não conhece, realmente vale a pena conferir. Ele que já teve uma repercussão bem legal com o trabalho dele, também foi assumido do Peter Cech. A gente sabe que o goleiro Montanha é uma figura bem importante e é uma das histórias que faz com que nós gostemos tanto de futebol. Vamos esperar ele chegar para começar a entrevista. Vamos ver, disse que já estava chegando. Vou dar mensagem para o Montanha aqui. Enfim. Reforço o convite, mande perguntas, mande sugestões, algum tema para a gente falar com o goleiro Montanha, ele que tem um projeto social super legal e vale a pena conferir também. A gente vai deixar, inclusive, o arroba dele embaixo na descrição dessa live, para quem quiser conhecer o trabalho, apoiar e ajudar de alguma forma. Realmente vale bastante a pena, porque é um projeto social muito legal. O projeto consiste em arrecadar cestas básicas. Eu não quero dar muito spoiler aqui da entrevista com o goleiro Montanha, mas realmente uma história super, super legal para a gente conhecer, e é um dos motivos que fazem o futebol ser tão valorizado e tão valioso para a sociedade, não só no Brasil, como também no mundo. Vamos esperar chegar o Montanha. Eu não quero dar muitos spoilers, porque ele, melhor do que qualquer um, pode apresentar o projeto dele. Ele que também faz algumas edições, alguns vídeos. Dá para conferir boa parte dos desafios dele na própria conta do Instagram. E como eu disse, ele já participou, já teve convidados muito importantes no cenário do futebol brasileiro e também do mundo. Ele que já recebeu apoio de goleiros internacionais, como o Iker Casillas, que hoje joga no Porto, mas que fez muito sucesso no Real Madrid, e o próprio Peter Cech, que é uma das grandes inspirações para o goleiro Montanha. Vamos esperar ele chegar. Mais gente chegando. Já vou aproveitar para mandar um abraço pro Gerailton, pra Amanda, pro Enzo, pro Nailton, pro Juliano Porto, o pessoal que está já acompanhando a nossa live aqui no Futebol na Veia. Vamos aguardar um pouquinho o goleiro Montanha. A gente que tem mais programação, tem mais live. Os horários nesse domingo, véspera de feriado, no Futebol na Veia, estão recheados de muito conteúdo, muita informação sobre tudo do futebol brasileiro e também mundial. A gente que tem recebido
muitas estrelas, muitas personalidades do futebol português, co-irmão do brasileiro, e tem conversado bastante com alguns jogadores que atuam no velho continente, buscando novas alçadas, novos voos, o pessoal do futebol na veia. Vamos aguardar então Montanha. Vale ressaltar que ele também tem algumas entrevistas, algumas matérias sobre isso. A gente do Futebol na Veia também vai cuidar para fazer uma matéria bem legal sobre o projeto dele. Sobre o projeto dele no Futebol na Veia. Já dei uma entrevista pro Lance e para alguns portais. Vamos esperar então o goleiro Montanha. Que acaba de chegar, vamos adicionar ele aqui. Agora sim, a estrela do show chegando. Fala, Montanha, consegue me ouvir? Fala, Paulo, tô ouvindo sim. Beleza, então. Boa tarde, queria, antes de mais nada, te agradecer pela oportunidade. Já te apresentei, mas reapresento para quem vai acompanhar com a gente. Thiago, do interior de São Paulo, natural de Lins, mas que atualmente mora em Cafelândia. E a gente vai falar principalmente do teu desafio, o desafio do 3 pênaltis. E eu queria que, antes de mais nada, tu te apresentasse, tu contasse um pouco da tua história. E, além do Thiago, como é que é a vida e quem é o goleiro Montanha? Primeiramente, boa tarde para todo mundo que está acompanhando essa live aqui do Futebol da Veia. Agradecer primeiramente a você pelo espaço. Bem, cara, eu profissionalmente eu sou segurança mesmo. Eu trabalho no comércio da cidade no período noturno e durante o dia, assim, eu uso o meu tempo assim para fazer o desafio dos 3 pênaltis. Né? Claro que no momento não dá para gravar nada por causa da pandemia, mas é basicamente isso. Tá, então conta para nós um pouco de como surgiu a ideia do desafio dos 3 pênaltis e o que é e como surgiu esse desafio que já movimentou e cativou tanta gente. Eu e um colega meu aqui da cidade, a gente sempre gostou de gravar vídeos, eu e ele, fazendo chute a gol. Mas nada assim para YouTube, nada mesmo. Era ficar chutando bola em mim, no nosso site. E a gente gravava para colocar os vídeos no Facebook mesmo, por diversão. Até que a gente teve uma ideia de começar a chamar as pessoas que conviviam no campo aqui municipal da cidade para chutar também, só que não como ele sempre chutava longe, então a gente inventou o pênalti. No começo era melhor de 3, não era nem desafio dos 3 pênaltis. Tipo, se a pessoa errasse 2, já acabava o desafio. Ou se fizesse os 2 de mim também já acabava, enfim. Eu fiz isso mais ou menos com umas 15 pessoas. Até que, não, vamos fazer uma coisa certa. Desafio dos 3 pênaltis. São 3 chutes mesmo, independentemente do que acontecer. Foi quando a mania estourou aqui em Cafelândia. E, na época, como começou a crescer bastante, até então era só colegas meus que participavam, mesmo que jogavam bola. Até que o prefeito da cidade, na época, participou. E como ele é um cara tipo, bem popular aqui na cidade, as pessoas meio que, quero participar também. Foi quando a mania estourou aqui em Cafelândia, em 2016. Muito legal. Tu tem noção de quantas pessoas já participaram do desafio dos 3 pênaltis? E melhor, quantas famílias já foram beneficiadas com as cestas básicas? E eu queria que tu explicasse também direitinho como funciona a questão das cestas básicas, as regras do desafio dos 3 pênaltis. Cara, foram mais de 2.000 pessoas, só que infelizmente eu não tenho todas essas pessoas gravadas no YouTube, porque eu já participei de bastante evento esportivo e foram muitas pessoas que foram participando e eu sempre fui contratado assim de evento, então era uma coisa meio que paralela e eu sempre tive celular meio ruim assim, que não aguentava muita filmagem. No YouTube mesmo eu tenho umas 2.000 gravadas, mas foram bem mais do que isso. E sobre a cesta básica, cara, a proposta da cesta básica é uma proposta que eu venho desde 2018. Quando eu comecei com o desafio dos 3 pênaltis, eu estava desempregado na época.
E conforme eu fui ficando conhecido, através da minha brincadeira, eu voltei a trabalhar. Então eu falei, cara, eu vou dar uma proposta mais interessante para aquilo que eu faço. Então eu deixei de ser uma brincadeira para virar um projeto. Então eu comecei a apostar cestas básicas com pessoas que têm mais condições financeiras. Até porque a maioria do público que participa comigo são pessoas mais pobres, né? Então eu comecei a desafiar mais político, algum ex-atleta, alguma pessoa assim, algum empresário assim daqui da cidade ou da região que tinha condições de pagar uma cesta básica. Então eu fiz a proposta, cara, se você fizer 3 meninos, eu dou uma cesta básica. Ou, sei lá, 2 quilos de alimento, 3 quilos de alimento, mas enfim, tinha que ter alguma coisa a ver com alimento. E vice-versa. E a proposta começou mais ou menos assim. Graças a Deus isso foi crescendo. Claro que eu não tenho um investimento atrás de mim. Então, se eu perco, eu tenho que tirar do meu bolso mesmo. Então, eu sempre lutei para não tomar os 3. Então, nesse período de 2 anos, vamos assim dizer, cara, eu acredito que pelo menos umas 50 famílias eu já consegui ajudar. Poderia ter ajudado mais, mas volto a dizer, se eu perco, então sai do meu bolso. E eu não tenho tantas condições assim de bancar muita cesta básica. Eu vou fazer uma pergunta um pouco mais pessoal, no momento em que a gente responde aqui o João Vitor, que mandou aí pra gente. Eu queria te perguntar em relação ao goleiro montanha. Normalmente, o pessoal que gosta de futebol se apaixona desde criança e também é uma coisa natural desejar, o desejo de uma criança ser justamente atacante, marcar gol. E goleiro é uma posição um pouco mais renegada, principalmente no jogo de criança. Eu queria saber se tu já quis ser jogador profissional, se já foi um sonho do Thiago quando menor, ou tu nunca pensou nisso, e se tu já teve a vontade de ser goleiro e acabou parando na posição, ou tu era como uma criança normal e queria ser atacante, queria fazer gol e acabou parando como goleiro por acaso. Na verdade, cara, eu sempre gostei de futebol, mas eu nunca joguei futebol. Eu lutava judô na minha infância. Eu sempre já puxei mais para a parte de luta. Até porque eu também nunca tive corpo para ser um atleta profissional, nunca tive potencial para isso, então nunca almejava ser jogador de futebol. Eu comecei a jogar no gol mesmo ali para os meus 12 anos de idade, mais ou menos. Já foi uma coisa bem mais velha já. É porque eu me mudei, eu era de Lins, eu me mudei de Lins. E a cidade que eu vim morar não tinha mais academia de luta. Então eu deixei o judô, então eu precisava praticar um esporte, porque eu sempre fui ativo. Então fui pro futebol, jogar futebol de vez. Então eu sempre brincava um pouco na linha, só que eu jogava de zagueiro. Volto a dizer, nunca tive corpo para isso, então eu sempre brincava de zagueiro mesmo, mas era uma coisa mais meio de amigos mesmo. Eu nunca tentei ser jogador, nunca fiz uma escolinha de futebol mesmo, eu nunca fiz treinamento de futebol. Alguns goleiros assim que me seguem assim sempre fica mandando mensagem, dicas, por exemplo, de treino. E eu sempre falo, cara, eu não sei, porque realmente eu nunca tive base para isso. Eu não sei passar um treino, nunca fiz treinamento de goleiro, nunca fiz um treinamento físico, nunca fiz nada disso. Eu apenas participava de brincadeiras com amigos. Soltou a bola e saí correndo atrás. E sobre o desejo de ser atacante, tu sempre quis ser goleiro e começou com essa vontade, ou tu acabou parando por questões de destino? Eu acho que eu já achava legal o goleiro pular, cara. Eu acho lindo o goleiro da ponte. Então, cara, eu vou pro gol. Então foi onde eu comecei a ir pro gol. Claro, como eu sou um cara pesado, eu nunca consegui dar aquelas pontes, aquelas voadas mesmo. Mas comecei a ter gosto pela função até hoje. Me conta um pouco mais, tu disse que é de Lins, me conta um pouco sobre a parceria que tu tem com o Linense. E eu queria saber qual é o suporte, e se há um suporte do clube em cima do teu projeto, ou se o projeto do Desafio dos Três Pênaltis não tem nada a ver com o Linense. É só o goleiro montanha no Linense só participa com os torcedores do clube. O Desafio dos Três Pênaltis entrou no Linense em 2018, mas a minha ligação com o Linense já vem desde a infância. Meu padrasto sempre me levou para assistir os jogos do clube. Então eu sempre ia com ele acompanhar o Linense. Depois que a gente se mudou de Lins, ficou uma coisa mais afastada.
Então eu voltei a frequentar o Linense no começo de 2016. Até então eu não tinha o desafio dos 3 pênaltis. Eu fui criar isso no final de 2016. Mas eu voltei a frequentar o estádio porque eu peguei amizade com o presidente na época. Então eu sempre estava assistindo o Campeonato Paulista, comecei a peguei um jogo da Copa do Brasil. Enfim, em 2016 eu passei um ano no Linense. Quando eu comecei a crescer com o desafio dos 3 pênaltis, eu fiz uma proposta para o presidente. Falei, cara, meu projeto tem crescido, tem ganhado várias matérias de TV. Eu queria, sei lá, queria crescer um pouco mais aqui na cidade de Lins. Então, o que você acha de eu entrar no Linense e fazer algo no intervalo? Até então, no Linense não tinha nada no intervalo, não tinha uma atração, não tinha nada. Então, eles meio que encabeçaram, ficar se aceitar ou não, isso era no Paulistão mesmo. Até que no final, no penúltimo jogo do Linense contra o time de São Paulo, em 2018, eles me deram uma oportunidade para eu fazer um torcedor só. E eles chamaram um torcedor símbolo do estádio ali, um cara que vai mais de 30 anos no Linense. Ele participou e a galera gostou daquilo. Infelizmente, o Linense perdeu esse jogo do São Paulo de 2-1. E a partir dali foi, cara. Infelizmente, o Linense caiu esse ano do Paulistão da A para a segunda divisão. E começou a Série D. Eu fiz a Série D inteira, fazendo os pênaltis. E a galera gostava, porque todo mundo que participava ganhava ingresso, ganhava um mascotinho do Linense, ganhava uma camisa se fizesse os 3 gols em mim. Graças a Deus, nessa Série D, só um torcedor ganhou a camisa. Então foi uma coisa que daí em diante foi estourado no Linense, cara. Mas a minha parceria com o Linense é só o desafio dos 3 pênaltis. Tipo, não tem nada a ver com cesta básica. É apenas, o clube apenas abriu a oportunidade para eu estar divulgando ainda mais o meu desafio. E tu não pensa em esticar essa parceria para ter um cunho beneficente para as famílias de Cafelândia e de Lins? Com o clube, com o Linense, no caso? O Linense, ele tinha uma ação social já, que se chamava Elefante Solidário, onde o pessoal levava quilo de alimento em troco de ingresso do estádio. Só que, infelizmente, isso foi caindo muito, até porque, cara, você falar de pessoas dar comida, infelizmente, por mais que haja uma divulgação em cima disso, infelizmente as pessoas ainda são meio que fechado para isso. As pessoas preferem 1000 vezes se auto-beneficiar do que beneficiar as outras pessoas. Eu falo isso porque aqui no interior tem muita ação solidária com várias coisas. E as pessoas sempre falam sobre isso, cara, que as pessoas são muito coração fechado. Então, o futebol, lá especificamente aqui no Linense, não tinha tanta ajuda assim. Então, qual era a minha ideia? Entrar com o desafio dos 3 pênaltis para ver se a galera ia gostar, para ver se eu conseguia fazer algo mais beneficente no estádio. Mas, infelizmente, foi decaindo essa parte beneficente. O pessoal quer participar, sim, mas eles querem ganhar prêmio do Linense, mas eles não querem contribuir com alguma coisa. Muito complicado, até porque perde um pouco da essência do desafio, né? Que é justamente essa questão beneficente, que é muito importante. Mas, enfim, eu queria tratar um pouco agora sobre um assunto mais delicado. Antes do desafio, pelo que eu estudei da tua trajetória, tu passou por um momento de depressão. Eu queria que tu contasse pra gente, até para futuramente alguém que vá assistir, que passe pelo mesmo problema, eu queria que tu contasse como o desafio contribuiu para o desafio e o futebol em si contribuíram para tu ser uma pessoa melhor hoje, para tu superar teus obstáculos, suas barreiras e ser uma pessoa saudável e que tenha a motivação que tem de viver hoje como a gente percebe no Goleiro Montanha. Eu sofro com isso desde 2014. Eu sempre já convivia com essa doença. As pessoas daqui da minha cidade lembravam muito bem nessa época como eu era. Eu era uma pessoa totalmente dopada. Eu mal conseguia trabalhar. Ou eu vivia reclamando da vida, ou eu vivia em rede social falando que eu ia acabar com a minha vida. Ou as pessoas já me viam um bom zumbi na rua mesmo. Não era uma pessoa tão animada assim. A minha vida ela começou a dar uma melhorada motivacionalmente, assim, em particular, quando eu comecei a caminhar mais na rua. Caminhar, assim que eu falo, é sair do trabalho e caminhar, evitar de ficar dentro de casa. Isso foi dando uma melhorada na cabeça, mas não
não era a vibe que eu precisava. O desafio dos 3 pênaltis, como eu costumo dizer, cara, minha vida é dividida em 2 etapas, o antes e o depois. O desafio dos 3 pênaltis me deu motivos para sonhar com coisas a mais. Como eu sempre gostei de futebol, e desde criança eu queria muito conviver com atletas. Não necessariamente trabalhar com futebol, mas sei lá, eu queria conviver com atletas, porque é uma coisa que eu gosto. Eu vejo um atleta de futebol, independentemente se o cara é conhecido, se o cara é um desconhecido, sei lá, cara, o meu olho brilha. Eu gosto de estar no meio de jogador de futebol, de algum repórter, de algum árbitro, enfim, todas as pessoas que são ligadas a futebol. Então, cara, o desafio dos 3 pênaltis meio que uniu isso. Eu consegui fazer um projeto unir com aquilo que eu gosto. Então, a partir do desafio dos 3 pênaltis, eu comecei a conviver com o jogador, eu comecei a conviver com o repórter, eu comecei a conviver com diretores de clube, com presidentes de clube. Então, isso foi meio que me animando. A doença foi abaixando e o ânimo que eu precisava foi aumentando. Foi aumentando. Eu não vou dizer que hoje estou totalmente curado. Quem convive com isso sabe que sempre tem uma crise. Porém, hoje eu sei onde me apegar. Quando bate uma tristeza em mim, uma vontade de desânimo, poxa, eu gosto de abrir minhas matérias de televisão, gosto de ficar vendo, gosto de ver meus vídeos mais antigos, e fico imaginando onde que eu posso chegar com isso, se eu posso ir além. Então, o desafio desse aspecto sim mudou nesse sentido. Então, pegando esse gancho, eu já queria te perguntar, quais são os sonhos do goleiro Montanha acerca do desafio dos 3 pênaltis? Tu tem algum marco, alguma situação que tu queira atingir, alguma proporção que tu queira atingir com esse projeto? E eu queria saber também se tu já procurou parcerias financeiras para te ajudar nesse projeto. Acho que é algo que aumentaria a proporção do desafio dos 3 pênaltis. Eu tenho essa curiosidade se tu já procurou algum parceiro financeiro, algum mercado, alguma coisa do tipo, para te ajudar nessa caminhada beneficente. Quando eu comecei com o desafio dos 3 pênaltis, eu só tinha noção que ia ser uma brincadeira mesmo. Até quando chegou a primeira oportunidade de matéria, o repórter Alexandre Azanque, que é da TV Tem, que é a Globo local aqui da região, ele perguntou por que eu fazia isso. Tipo, eu não tinha objetivo, era apenas uma brincadeira. Foi quando eu criei, na época, cara, o meu sonho era chegar no Rogério Ceni. Eu meio que criei isso. Foi o que veio na minha cabeça, tipo, eu sou corintiano, não sou São Paulino, tipo, não tenho idolatria nenhuma pelo Rogério Ceni, tenho um respeito por ele, pela carreira que ele teve, assim como eu tenho pelo Marcos também, mas eu não sou, ele não é meu maior ídolo. Então eu falei, cara, eu faço o desafio dos 3 pênaltis porque eu quero chamar a atenção do Rogério Ceni, eu quero fazer o Rogério Ceni bater pênalti em mim. Então isso meio que pegou na época. As minhas primeiras matérias são baseadas nisso, vou chegar no Rogério Ceni. Por fim, eu cheguei nele em 2018. Então, vamos se dizer que foi uma primeira etapa. A segunda etapa, isso vou dizer sem sombra de dúvida. Eu queria um dia sim conhecer o Peter Cech, que é o goleiro que eu gosto, até por isso eu uso o capacete. Mas eu tenho uma noção que eu acho que é quase impossível de conhecer ele pessoalmente. Eu falo quase porque eu acho que essa palavra impossível não existe. Mas eu acho provável ele vir aqui no Brasil. Também, financeiramente falando, eu não tenho condições hoje de ir lá para Londres ver ele. Então, posso dizer que a segunda etapa ela foi concluída porque ele conheceu o meu projeto. Ele sabe quem eu sou, ele mandou um vídeo apoiando o meu projeto. Eu saí em um livro dele. Então, eu posso dizer que ele conheceu. Então, eu posso dizer, a segunda etapa foi concluída. A terceira etapa, essa que eu estou mais pegando nessa pegada de 2020, é fazer o desafio dos 3 pênaltis na Arena Corinthians. Aquilo que eu faço no Linense, eu quero fazer no Corinthians. Em pelo menos um jogo do Corinthians, eu quero fazer isso lá. Então, seria o terceiro sonho. Posso dizer também que eu queria entrar no Guinness Book, porém é um pouco bem mais complicado. Mas são várias etapas assim que eu acho que dá para realizar. Agora, falando sobre a parte financeira, mas sem sombra de dúvida, até hoje, eu nunca tive um investimento por trás de mim. Sempre fui sozinho nisso. E sozinho eu cheguei muito longe. Todas as TVs daqui da região eu já gravei. Já participei de programa, por exemplo, fui parar no programa do Ratinho. Puta de um programa daquele, participei ao vivo do programa, fiz o Ratinho chutar pênalti em mim. Já gravei com o Falcão do futsal, o Rogério Ceni mesmo, quem conhece, quem é da imprensa, sabe que ele é um cara reservado para a imprensa. Ele aceitou participar do desafio, eu tenho uma gravação com ele.
Vários jogadores super famosos já apoiaram o meu projeto, isso sem eu tirar R$ 1 do meu bolso. Já fiz isso tudo sendo sozinho. Então eu tenho certeza sim, que se eu tivesse um investimento por trás de mim, com certeza eu ia subir muito mais e ia poder, principalmente, ajudar várias pessoas. Bom, tratando um pouco sobre o Corinthians, tu falou que o teu principal desafio, a principal etapa agora do desafio dos 3 pênaltis é justamente fazer na Arena Corinthians. Eu quero deixar esse tema um pouco mais pro final da live. Eu queria te perguntar, tu é corintiano assumido, e eu queria saber se alguém ligado ao Corinthians, de alguma forma, seja ex-jogador, seja algum diretor do clube, ou alguém até da torcida, porque a gente sabe que a torcida do Corinthians ela é muito fanática, a Gaviões da Fiel é uma das principais torcidas organizadas do Brasil. Se alguém já te procurou para tentar colaborar de alguma forma, para tentar divulgar de alguma forma o teu trabalho, para ainda dar uma visibilidade, um corpo maior para o desafio do 3P. Cara, eu sempre fui um cara chato para correr atrás das coisas. Eu gosto de encher o saco. Do Corinthians me procurar, não. Mas eu já procurei pessoas do Corinthians, sim. Inclusive, principalmente quando entrou essa pandemia, eu consegui explicar o meu projeto para 2 pessoas que trabalham na Arena Corinthians. É porque a Arena é separada do Corinthians. A administração de lá é diferente da administração do Corinthians mesmo. Eles já estão cientes do projeto, eles já sabem tudo que eu faço, essa campanha. Pelo menos um pé na arena eu estou. A segunda perna é quando passar essa pandemia, vamos ver se vai rolar, né? No Corinthians mesmo, no Clube Corinthians, eu já tentei uma vez que eu queria pedir o apoio do Cássio. Quem acompanha meu projeto sabe que eu vim postando vídeo de jogador apoiando o desafio. E eu queria muito ganhar um apoio do Cássio. Eu já tentei várias vezes com várias pessoas diferentes, mas até hoje nunca consegui. Em relação à torcida, alguma torcida ligada ao Corinthians, ninguém fez algum movimento, algum esforço, alguma divulgação para trabalhar em cima do desafio? Tirando um site muito conhecido do Corinthians, do site alternativo do Corinthians, o Meu Timão, eles postaram a minha última matéria do Jornal Lance, eles publicaram no site deles. Fora o Meu Timão, não, nenhum torcedor assim já disponibilizou a me ajudar. Nem com campanha, nem nada. Entendi. Eu queria te perguntar, uma pergunta um pouco mais básica, mas qual é o efeito e qual é a importância do futebol hoje na vida do goleiro Montanha, no futebol como um todo, não só o desafio dos 3 pênaltis? Eu queria te perguntar como é que surgiu essa paixão. Eu já queria emendar, eu sei a resposta, eu acho que assim, todas as pessoas que puderem compartilhar e conhecer essa história seria lindo. Eu queria que tu contasse um pouco daquela história da camisa do Peter Cech do Corinthians. Cara, o futebol ele sempre teve uma importância na minha vida. Apesar de, volto a dizer, como eu nunca quis ser jogador de futebol, tenho potencial para isso, mas sempre acompanhei o futebol muito por apoio do meu pai. Meu pai não saía da frente da televisão, ele já era corintiano mesmo, só que ele acompanhava meio que de tudo. Por exemplo, um dos maiores ídolos dele é o atacante Guilherme. Na época estava no Atlético Mineiro, jogou no Cruzeiro, um baita de um atacante, era um ídolo dele. Então, o futebol ele sempre teve uma crescente na minha vida desde quando eu me conheço por gente. Essa história da camisa do Cech é o seguinte: o meu pai, ele sempre me mimava com coisas do Corinthians. Cara, pelo menos uma vez por mês ele me dava umas 3 coisas do Corinthians. Não era só camisa, não. Ele me dava brinquedo do Corinthians, caneca do Corinthians. Tudo que saía do Corinthians ele comprava e me dava. O meu quarto era totalmente personalizado de coisas do Corinthians. E eu tinha pedido pro meu pai que eu queria muito uma camisa do Cech, de 2005. E até então o Cech ele não era tão famoso assim. Ele era muito conhecido, muito pela Euro de 2004, onde ele foi considerado o melhor goleiro da Euro e um dos melhores da Europa. Mas ele não era famoso, ele nem usava o capacete na época. Eu já gostava dele, que ele jogava no Rennes na França, e eu gostava de assistir o campeonato francês. E ele falou que ia me dar uma camisa. Mas você sabe muito bem que 15 anos atrás a internet não era o que é hoje. Não tinha tanto site esportivo. Lojas esportivas era só camisa, as principais aqui do Brasil e da Europa, você achava um Barcelona, um Real Madrid só. Não é igual hoje, que você entra em qualquer loja esportiva, você acha qualquer camisa de qualquer jogador.
Então ele falou, meio que acho que para me animar mesmo, eu vou te dar uma camisa do Tchek. Mesmo naquela época, naquela inocência, hoje eu entendo que seria uma coisa impossível ele me dar. O Chelsea também não era nem famoso em 2005, o Chelsea não tinha nem o escudo que tem hoje, na época era um macaquinho. Enfim, o Chelsea era um clube pequeno lá da Inglaterra. E ele me deu uma camisa do Corinthians, do Tevez. Foi o último presente que ele me deu. O meu pai, na verdade ele é meu padrasto, só que eu chamo de pai mesmo. Ele ficou internado na Santa Casa de Lins uma semana antes do meu aniversário. Ele tinha prometido que ele ia me dar essa camisa no meu aniversário. Ele bebia muito, então ele teve umas complicações no rim e foi internado. E a última camisa que ele me deu foi uma camisa do Tevez. Então eu pensei comigo, chegou no meu aniversário, eu vou escrever Tchek na camisa do Corinthians que ele me deu. E foi o que eu fiz, eu escrevi Tchek. E eu queria dar esse presente pro meu pai. Ou se ele voltasse, ou se eu fosse no hospital no dia, eu queria mostrar essa camisa para ele e falar, pai, você me deu a camisa que eu queria. Era uma camisa do Corinthians, só que escrito Tchek atrás. Só que, infelizmente, ele faleceu no dia do meu aniversário. Faço aniversário 14 de setembro. Desde então, eu nunca mais comemorei meu aniversário. Tipo, eu nunca mais fiz uma festa. Sei lá, cara, é uma data que me traz um dia triste. Mas, enfim, essa camisa do Tchek, na camisa do Corinthians, é baseado nessa história. É uma camisa que eu tenho guardada até hoje. Sempre quando batia uma tristeza em mim, eu sempre pegava essa camisa. É um passatempo que eu tenho, de acolhimento, melhor dizendo, é segurar essa camisa. E eu botei na minha cabeça, cara, como meu pai era muito corintiano, eu quero chegar na Arena Corinthians usando essa camisa. Muito bem. Eu vou te fazer uma pergunta em relação a justamente isso. Tu tá contando que teu padrasto, o pai, foi um dos maiores incentivadores dessa tua paixão tão grande pelo Corinthians e pelo futebol em si, que foi essa questão toda que te fez superar a barreira da depressão. Hoje, pelo que tu conhece, pelo que tu conviveu com teu pai, qual seria a sensação, qual seria o sentimento dele acerca do desafio dos 3 pênaltis, que foi uma coisa que surgiu depois, mas que tem a ver com a paixão que ele fez, que ele plantou em ti e que hoje ajuda tanta gente e é tão importante? Cara, o meu pai, quando eu lutava judô, ele era um dos caras mais incentivadores, assim, na época. Nem minha mãe ligava muito, mas o meu pai, sim. Toda competição que eu ia, o meu pai era o primeiro a me dar um parabéns, independente se eu ganhasse, se eu perdesse. Meu pai, ele sempre foi muito feliz nesse sentido de me apoiar. Então, hoje, eu acho que mais que o desafio dos 3 pênaltis, o que ele mais ia ficar feliz eu estar gravando com pessoas ligadas ao Corinthians. Como eu disse, meu pai era muito fanático no Corinthians. Eu não digo que ele ia estar feliz assim, só com o desafio, mas ele ia estar muito mais feliz quando eu falo mais do Corinthians. Igual o ano passado, eu gravei com o Neto. E o Neto era um dos ídolos dele, por exemplo. Eu tenho certeza que se meu pai estivesse vivo hoje, ele choraria por dizer, pai, o Neto chutou em mim. Tá. O Chicão, por exemplo, o Chicão, como ele já faleceu, o Chicão na época não era conhecido, acho que estava começando a carreira, o Chicão é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, na minha opinião. Eu acompanhei o Chicão desde quando ele estava no Figueirense, por exemplo. Para mim, como honra, eu tenho muito mais honra do Chicão ter participado do desafio dos 3 pênaltis do que do Rogério Ceni, por exemplo. Mas, enfim, se meu pai tivesse acompanhado a trajetória do Chicão, tivesse vivo até hoje, tenho total certeza que ele estaria muito mais feliz de ver o capitão do título mundial chutando em mim, ter participado do desafio dos 3 pênaltis. Enfim, meu pai era mais nessa ligação como corintiano, sabe? Ele ia estar feliz sim com o projeto, mas principalmente fazendo essa parte sobre o Corinthians. Me conta então quais foram, não sei se tu quer eleger um ou alguns dos momentos mais emocionantes, surreais que tu viveu por causa do desafio dos 3 pênaltis. A primeira eu posso citar que foi o Rogério Ceni mesmo. Volto a dizer, como ele era um cara reservado para a imprensa, ele dá atenção para mim, que tipo, como eu não sou nenhum youtuber, eu não sou nenhum blogueiro, eu não sou um cara famoso em rede social, longe disso. Ele parou para dar uma atenção para mim. Já boto isso como um ponto. O segundo, sem sombra de dúvida, foi o Falcão do Futsal.
O Falcão, ele, vamos assim dizer, ele foi o Cristiano Ronaldo e o Messi para a garotada de hoje na minha infância, porque o Falcão já era muito famoso na minha infância. Ele era o Ronaldinho Gaúcho das quadras. E eu ter gravado com o Falcão ano passado também. Como eu ter gravado com ele foi um momento muito emocionante para mim. Tipo, eu sou um cara meio durão assim, mas na hora eu não mostrei tanta emoção para ele. Mas eu fiquei muito feliz mesmo dele ter participado. Antes dele ter chutado em mim, ele entrou no vestiário, ele conversou comigo e falou: cara, eu já vi seus vídeos, acho super da hora esse projeto que você está fazendo, que você continue mesmo. Aquilo ali já me emocionou muito por dentro. De entrar na quadra com ele, foi no intervalo do jogo, só foi uma coisa eu e ele. O estádio, o ginásio, melhor dizendo, tinha mais de 200 pessoas. E o primeiro chute que ele chutou eu já peguei. E aquilo ali, para mim, por dentro, eu já meio que explodi por dentro mesmo. E a terceira, sem sombra de dúvida, eu acho que é a principal mesmo, que é uma coisa que eu vou morrer e vou lembrar disso pro resto da minha vida. Foi ter entrado no livro do Peter Cech. Como é uma coisa que eu me inspiro nele, como foi o principal jogador que eu acompanhei na minha vida, o jogador que eu mais gosto, assim, sem sombra de dúvida, foi ter saído no livro dele e ter ganhado o apoio dele. Claro que eu queria muito conhecer ele, mas eu tenho a ciência que é uma coisa mais difícil. Então, só de ter ganhado o apoio dele, de ter saído no livro, sem sombra de dúvida, foi o momento mais emocionante do futebol até o momento. Perfeito. Eu queria então inverter a pergunta. Quais foram os momentos mais decepcionantes que tu pode relatar e que tu imaginaria que fossem diferentes com o tratamento das pessoas, com o tratamento de talvez de uma instituição? O que te frustrou e tu acha que hoje poderia ser diferente, até não só pelas suas experiências, mas pela importância do projeto social ligado ao futebol, que é surreal no Brasil e acho que é uma coisa muito importante. Eu vou citar 2 episódios que aconteceu comigo. No finalzinho foram tudo em 2018, vamos assim dizer. O primeiro foi quando eu perdi o meu primeiro Instagram. Eu vou dizer o porquê. O meu primeiro Instagram do Desafio dos 3 Pênaltis estava com 10 mil seguidores na época. E foi uma coisa que cresceu tão rápido, muito por causa depois da gravação com o Falcão, porque ele me divulgou nas redes sociais dele. Foi quando ia vir o meu primeiro patrocínio. Uma marca esportiva se interessou pelo projeto e se interessou pelos números que eu tinha no Instagram. Então eu ia ganhar o material esportivo dessa empresa e mais uma ajuda de custo em todas as viagens que eu fosse. Ia ser o meu primeiro patrocínio esportivo. Só que, infelizmente, o meu Instagram ele foi banido por direitos autorais. Eu não só postava vídeo do desafio, só que eu gostava de postar vídeo de pênalti, de televisão, sabe? Eu pegava um vídeo da Esporte Interativo, da Globo, e ficava postando isso, dá direitos autorais. Então, a minha rede social foi banida. Então, essa empresa já meio que se afastou. Não tinha mais interesse em me ajudar começando um Instagram novo. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo foi de uma gravação que eu fui fazer com o Ronaldo Giovanelli. Tem essa discussão quem é o maior goleiro da história do Corinthians, se é o Cássio, se é o Ronaldo. Enfim, como eu não vi o Ronaldo jogando, claro que eu vou falar que é o Cássio, mas os mais antigos vão falar que foi o Ronaldo. Eu conheci o Ronaldo no finalzinho de 2018. Eu fui convidado para estar em 2 eventos esportivos com ele. Um ia ser num domingo e na outra semana ia ser num sábado. Tudo aqui no interior mesmo. Na primeira vez que eu vi ele, foi na cidade de Chaporã, que é aqui no interior de São Paulo mesmo. Tinha outros atletas lá, o Edilson Capetinho, que já me conhecia, já tinha participado do Desafio dos 3 Pênaltis, o Túlio Maravilha, o lateral Júnior, jogou no Palmeiras, do São Paulo, na seleção brasileira. O Chicão mesmo, foi quando eu conheci o Chicão. Foi o primeiro cara que eu cheguei para conversar, foi o Ronaldo. Muito lembrando por causa do meu pai. Quando meu pai acompanhou esse Corinthians de 90 para lá, gostava do Ronaldo, eu cheguei no Ronaldo e falei: Ronaldo, tem um projeto, queria que você participasse, para mim ia ser uma honra. Inclusive eu levei uma camisa que eu tenho do Corinthians daqui dos anos 90. Ele chegou até a autografar essa camisa. Ele falou que ia participar sem nenhum problema do meu projeto no intervalo do jogo. Só que chegou no intervalo do jogo, ele foi embora. Ele jogou o primeiro tempo e ele foi embora. Tipo, ele não deu satisfação mais para ninguém, nem pro dono do evento, nem para mim. Até aí tudo bem, como eu ia ter uma outra oportunidade de ver ele na cidade de Bauru. Bauru já é minha região aqui, Chaporã já é um pouco afastada, mas é interior.
Na cidade de Bauru ia só ele e o Edilson Capetinho. Eu cheguei nele, Ronaldo, você lembra de mim? Eu conversei com você semana passada. Você pode participar do projeto hoje? Ele já estava meio que cara fechado, falou, não, beleza. No final do jogo, no intervalo, a gente faz isso daí. Acabou o primeiro tempo ali do jogo. O dono do evento foi junto comigo até o Ronaldo. O locutor tinha um locutor ali no jogo. Ele já até começou a anunciar com a torcida montanha, o desafio, vai fazer o desafio aqui com o Ronaldo e tal, quem vai ganhar. A gente chegou no Ronaldo e falou, Ronaldo, vamos fazer? Eu juro pra você que ele olhou pra mim e falou, cara, vai tomar naquele lugar, eu não vou fazer essa porra, eu vim aqui pra jogar bola e não vim aqui pra ficar numa brincadeira idiota. Quando ele falou aquilo pra mim, eu juro, eu por dentro, deu vontade de mandar ele pra aquele lugar, só que por uma coisa que eu nunca fiz, cara, é ser mal educado com as pessoas. Então eu abaixei a cabeça e virei as costas. Meu primeiro momento ali era ir embora mesmo. Só que o Edilson chegou em mim e falou, cara, você veio de longe e tal, pra fazer a gravação com ele, faz o seguinte, fique quieto aí, fica na sua, que eu vou conversar com ele. Eu explico pra ele e no final do jogo ele chuta em você. No final do jogo, ele chutou em mim. Eu tenho esse vídeo guardado no YouTube. Mas, de longe, cara, é um cara que eu não gostei de conhecer, é um cara que me tratou muito mal, ele chutou em mim com a cara fechada. Enfim, eu acho que a pior decepção assim, que eu tive com um atleta foi com o Ronaldo. Como eu disse, eu não vi ele jogando bola, eu não vou discutir aqui se ele era bom ou não, eu já vi vídeo dele, lógico, vendo os vídeos dele, foi um goleiro incrível. Mas ele, como pessoa, naquele dia, foi a pior pessoa do mundo comigo. Eu queria entender, então, como que esse episódio com o Ronaldo fez tu reagir, se foi uma questão que tu dominou e simplesmente botou para escanteio, foi uma coisa que talvez te levou a pensar desistir do desafio, foi algo... Como tu lidou com essa situação adversa que foi o episódio com o Ronaldo? Cara, desanimar eu desanimei sim, mas eu não pensei em desistir por dois motivos. Como eu não vi o Ronaldo jogar, como eu não gosto, tipo assim, posso dizer, como eu não gosto do Ronaldo, não acompanhei o Ronaldo, então para mim o Ronaldo ali era meio que indiferente. Fiquei chateado sim, por ele ter me dito todas aquelas coisas. Ficaria desanimado se fosse o Chicão, por exemplo. Se o Chicão me falasse um negócio desse. Provavelmente eu ia estar muito mais desanimado e pensaria assim em desistir, porque eu vi o Chicão jogar, tinha uma idolatria pelo Chicão. Mas como foi o Ronaldo, então meio que passou indiferente. E muito também pelo Edilson, já ter me conhecido. Pô, o Edilson é campeão mundial, por exemplo, com a seleção brasileira. Pô, o cara chegar em mim e falou, não, cara, fica aí e tal, meio me animando. Então foi uma coisa que, tipo, eu me senti ruim, mas me senti feliz ao mesmo tempo, sabe? Por um campeão mundial querer me animar. Enfim, desanimou sim. No dia fiquei muito chateado, mas são uma coisa que passou, né? Outro episódio triste, assim, que eu posso até dizer, vou falar um pouco do futebol feminino, por exemplo. Antigamente, futebol feminino que se falava era mais quando a seleção jogava. Eu gostava muito da goleira Bárbara, sempre vi os jogos da seleção muito por causa dela, não era nem por causa da Marta, não. Eu gostava da goleira Bárbara. Quando eu comecei ficar pedindo apoio de jogador de futebol, um dos primeiros apoios que eu pedi foi pro goleiro Felipe do Corinthians, só que ele já estava jogando fora do Brasil, porque o Felipe era um goleiro que eu gostava muito. Inclusive, gosto muito mais dele do que do Cássio. Não porque é melhor, mas por idolatria mesmo. Quando ele pegou o Corinthians na segunda divisão, pela Copa do Brasil, o Paulistão, eu gostava muito do Felipe. E para a Bárbara, fui pedir para a Bárbara também. A Bárbara também ela não foi muito educada comigo. Eu expliquei o projeto para ela, ela falou que ia fazer o vídeo para mim. Passou umas 2 semanas, eu puxei papo com ela novamente. Falei, ô, Bárbara, tudo bem, tá? Você deu certo lá, você gravou? Ela meio que falou palavras pesadas para mim, sabe? Que ela não tinha tempo para essas baboseiras, que ela é uma atleta, que ela não tem que perder tempo com essas coisas. Enfim, são 2 episódios assim que me deixaram muito chateado. Mas jamais pensar em desistir do desafio dos 3 pênaltis. Então vamos falar de momento bom, né? Já que a gente falou de algumas frustrações que geraram. Tu já contou, eu queria que tu contasse um pouco sobre as principais surpresas que tu teve, gratas surpresas, eu creio que te geraram com grandes personalidades do futebol. Mas eu falo mais em relação a participações. O Neto, Rogério Ceni, Edilson, grandes nomes já bateram pênaltis em ti.
Tu tem algum sonho, algum jogador, alguma jogadora, alguma personalidade de participar ao vivo do desafio dos três pênaltis, não somente com apoio, mas participando do desafio? Cara, posso citar uma pessoa que eu gostava muito na minha infância. É uma apresentadora de televisão, que é a Dani Pink, da Rede Vida. Eu cresci assistindo ela, né? Na hora de brincar da Rede Vida, então era uma pessoa que eu gostava muito. Se fosse para citar uma mulher, seria ela, que eu queria que participasse. Agora, de homem, sei lá, cara, eu não saberia te dizer. Eu não tenho uma. Tipo, você almeja alguém aqui no Brasil hoje para bater pênalti em você? Vou ser sincero para você. Hoje, almejar, não. Queria sim chegar na Arena Corinthians e ponto. Mas jogador em específico, sinceramente, eu não tenho nenhum hoje, para te dizer. Perfeito. O pessoal perguntou aqui, eu queria que tu respondesse. O Messias acabou perguntando: qual é a tua opinião sobre o Diego Alves, goleiro do Flamengo? Cara, eu acho o Diego Alves, ele é um bom goleiro sim, mas eu acho que ele tem mais marketing do que futebol. Ele ficou mais famoso ainda jogando na Espanha quando ele pegou em praticamente 2 anos fazendo aquelas defesas de pênalti do Messi, do Cristiano Ronaldo. Ele ganhou um marketing em cima disso. Mas eu não acho o Diego Alves esse goleiro que todo mundo fala. É um bom goleiro, sim. Assim como eu acho o Everton do Palmeiras, assim como eu acho o Gatito do Botafogo. Para mim, ele é esse patamar, essa linha. Mas eu não acho nada de espetacular nele. Perfeito. Tu falou justamente dessa questão do Diego Alves, e tu falou também que é uma pessoa que analisa muito vídeo de pênalti, gosta de analisar e compartilhar essas defesas de goleiros profissionais. Hoje, se o goleiro Montanha tivesse embaixo de uma trave, seria mais provável tu conseguir defender um pênalti do Cristiano Ronaldo ou do Lionel Messi? Em uma situação hipotética, óbvio. Eu acho que do Cristiano Ronaldo seria mais difícil, por 2 motivos. O Cristiano Ronaldo ele tem uma batida seca, é uma batida forte e seca, eu acho mais difícil de pegar. A do Messi é uma coisa mais tirada, então eu acho que dá para você prever mais ou menos onde o Messi vai chutar. Agora do Cristiano Ronaldo não, é uma coisa mais difícil de pegar. Se você vê um vídeo do Cabadeiro, aquele goleiro argentino, quando ele jogava pelo Málaga, ele conseguiu pegar um pênalti do Cristiano Ronaldo. Só que ele, assim que ele defendeu o pênalti do Cristiano Ronaldo, ele já saiu do campo contundido. Ele quase quebrou o braço defendendo o pênalti do Cristiano Ronaldo. Então eu acredito que o chute dele seria mais difícil. Perfeito. Eu queria falar um pouco sobre o Corinthians agora, tu que é corintiano declarado. Qual é o teu maior ídolo no Corinthians e se isso influenciaria hoje num desafio, uma situação hipotética ideal, teu grande sonho, e eu vou finalizar com isso, é justamente participar na Arena Corinthians. A cereja do bolo nessa participação, envolvendo algum jogador, tem algum nome, alguma coisa do tipo, ou tu ainda prefere almejar só a Arena Corinthians e só os torcedores do Corinthians em si? Cara, o meu maior ídolo do Corinthians, eu acho que foi o Tevez, por ter pegado aquele 2005 inteiro, tudo que ele fez no Corinthians naquela época, seria o Tevez. Poderia citar que é o Ronaldo Fenômeno também, só que o Ronaldo já é um outro patamar, é um ídolo mundial. Enfim, eu acho improvável o Ronaldo também um dia me conhecer para querer chutar esses pênaltis em mim. Mas hoje, do atual elenco do Corinthians, que eu quisesse que chutasse pênalti em mim, cara, eu acho que não teria nenhum. Poderia dizer o Cássio, mas o Cássio chutando uma bola, entendeu? Seria indiferente também. Então, o objetivo maior seria só o estádio mesmo do que um jogador em específico do Corinthians. Perfeito. Então, a gente que está chegando no final da nossa live, o Instagram permite apenas 1 hora contínua, como a gente sabe. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa ideia, esse grande objetivo, essa etapa do Desafio dos Três Pênaltis, que é a participação na Arena Corinthians. Queria que tu expressasse a tua vontade, o que motiva o goleiro Montanha a querer tanto estar lá. E eu queria que tu contasse pra gente uma ideia de como seria esse episódio tão sonhado para o Desafio dos Três Pênaltis, que já foi um projeto que já teve uma visibilidade muito grande, com muitas celebridades, com muitas pessoas envolvidas com o futebol, grandes nomes da história do futebol brasileiro e até mundial, porque, como a gente disse, o Tchek deu o aval, mandou vídeo, apoiou, o Cacilhas também é um nome muito importante,
Como tu imagina e qual é a importância desse episódio, dessa nova etapa do Desafio dos Três Pênaltis na Arena Corinthians? Cara, eu acho que seria uma consagração. Volto a dizer, o Desafio dos Três Pênaltis não tem um investimento por trás de mim. E eu consegui ter um voo alto até hoje, vivendo de sonhos, cara. Como você mesmo disse, eu cheguei no Tchek, o apoio dele, no Cacilhas, que é um goleiro mundialmente conhecido, campeão de Copa do Mundo. Os caras conheceram o projeto. Recentemente, o Donnarumma, que é o goleiro do Milan, da seleção italiana, também gravou um vídeo apoiando o projeto. Vários outros jogadores já apoiaram o projeto. Já gravei com tanto jogador conhecido, sem ter um investimento por trás de mim. Pô, eu chegar na casa do Corinthians, fazer um desafio lá, pode ser com a torcida mesmo, com o mascote, com o gandula, não importa. Já seria uma consagração. Já é muito satisfatório para mim fazer o que eu faço em Lins. Independentemente se o Linense hoje está na terceira divisão do Campeonato Paulista. Pô, é um estádio profissional, um clube profissional. Tantos times grandes já jogaram lá. Pô, eu tô pisando no gramado que é o espetáculo da minha vida inteira, que é assistir futebol, cara. Então eu estar na Arena Corinthians, na casa do Corinthians, fazendo isso, sem sombra de dúvida, vai ser uma consagração para mim. E o que eu espero do fundo do meu coração mesmo, não só fazer o desafio lá, como tentar pelo menos defender um chute de alguém. Até porque quem acompanha o meu projeto sabe que o Desafio dos Três Pênaltis é baseado no Gol Society, não é naquele golzão. Eu comecei a fazer essa mudança pro golzão depois que eu comecei a ir pro Fluminense. Eu tenho a ciência que o golzão para mim é um pouco mais difícil, até porque eu sou um cara pesado, até por isso eu tô numa rotina de emagrecimento, já vai para quase 2 meses. Nesse momento eu perdi quase 20 quilos. Quero perder mais 20 quilos ainda, porque eu quero chegar no Corinthians magro. Eu quero chegar para pegar pênalti, não quero chegar apenas para participar. Então é uma coisa que vai vir para consagrar mesmo esse desafio que hoje não tem investimento, e quero provar para as pessoas que você sonhar, você pode chegar onde você quiser. Perfeito. Eu queria que tu comentasse, então, já que a gente está finalizando, eu queria que tu mandasse um recado, primeiro, para todas as pessoas que precisam dessa motivação nesse momento difícil. A gente sabe que a depressão é uma doença que progride muito rápido e é uma coisa que está crescendo muito no cenário atual brasileiro. Precisa de uma importância, precisa de um acesso, de um cuidado todo em cima desse assunto. Eu queria que tu mandasse um recado para essas pessoas e dissesse uma frase de incentivo que fez com que tu melhorasse o teu cenário, que tu desenvolvesse, que tu te tornasse uma pessoa melhor nesse momento a partir do futebol. Cara, acho que a melhor frase que eu poderia usar é que a melhor idade para se sonhar é quando você é uma criança. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai vendo que a vida não é esse mar de ilusão que a gente tem quando é criança. Gente, quando é moleque, vai vendo o desenho, por exemplo, vai ver que tudo aquilo ali é uma magia, que todas as coisas boas acontecem, tem tudo um final feliz. A gente vai crescendo com isso na cabeça, mas a realidade é totalmente diferente. Vai vindo provas, trabalho vai pesando, você vai ver que nem todo mundo é teu amigo, enfim, vai vindo as dificuldades naturais da vida e a gente, por fim, vai desanimando e o sonho vai caindo e a gente só vai existindo, não vai vivendo. Então, acho que a melhor maneira para as pessoas sonharem é acreditar naquela criança interior que tem dentro de você. Se você quer ser um desenhista, por exemplo, desenhe, independentemente se as pessoas falarem para você que você não sabe desenhar, que você não vai chegar em lugar nenhum, que isso não vai te dar retorno nenhum. Acredite no seu potencial como desenhista. Se você quer ser um jornalista, por exemplo, as minhas melhores histórias foram feitas de pessoas que saíram de estágios, não foram pessoas já consagradas no ramo do jornalismo. Vou te dar um exemplo bobo. A primeira matéria que eu ganhei foi muito por causa de uma estagiária que trabalhava com o Globo Esporte. Eu cheguei nela, expliquei o meu projeto para ela, ela chegou no Ivan Moré e falou: Ivan, tem um menino aqui a caravana do Globo Esporte estava na cidade de Lins. Ela chegou com o meu projeto para falar com o Ivan Moré. O Ivan Moré me atendeu, participou do Desafio dos Três Pênaltis. A partir dali eu fui no Globo Esporte e cresci. Foi um estagiário que me ajudou. A menor matéria que eu tenho até hoje do Portal Lance é um portal que eu acompanho desde criança. Eu sempre comprei coisas do Lance.
Foi um estagiário que criou, não foi um jornalista já consagrado. Mesma coisa um atleta profissional. Às vezes o cara tá jogando num time pequeno, numa bezinha, numa terceira divisão, e sempre tem essa ilusão. Pô, eu quero chegar num time grande, quero chegar num clube grande, mas a minha realidade é essa, é um time pequeno. Faça o melhor, alguém vai olhar você. Às vezes a gente tem uma coisa na nossa mente, que a gente está sozinho, que a gente vai estar fazendo aquilo, mas ninguém nota. Cara, a realidade é outra. Sempre vai ter alguém ali para te notar. No meio de 100 pessoas, um vai te notar. E esse um que vai fazer a diferença na sua vida. Então, acho que a melhor motivação mesmo, faça o seu melhor. Uma brincadeira, que se você for ver bem, entre aspas, é uma coisa boba. É uma coisa que eu tô colocando a bola ali para uma pessoa chutar bola em mim. Como eu disse, eu não tenho pretensão de ser youtuber, não tenho pretensão de ser blogueiro, eu apenas coloco os vídeos no YouTube. Se você olhar meu canal no YouTube, não tem 1000 seguidores lá, não tem nada, só tem um canal com vídeo de pênalti, mais nada. Com tudo isso, sem ter retorno nenhum, eu fui para lugares longe, levei o desafio dos 3 pênaltis a ser conhecido, entre aspas, mundialmente, por várias pessoas assim, de outros países mandarem apoio para mim. Eu consegui conversar com outros jogadores. O Casillas, por exemplo, ele mandou uma camisa da Espanha para mim autografado. Então, para mim, isso já é um privilégio. Eu acho que a motivação maior é quando você acredita naquilo que você gosta, cara. Independentemente se você vai achar que as outras pessoas vão dar risada de você, ou que as outras pessoas vão achar que você não vai para frente, que aquilo é apenas uma ilusão, você tem que acreditar em você, que a melhor oportunidade sempre vai aparecer. Perfeito. Montanha, antes de mais nada, antes da gente encerrar de fato, eu queria te agradecer. Retomar, juro que não é fazer média, tu é um cara assim, ó, muito pra frente, um cara que tem um coração enorme pelo pouco que eu conheço, queria te parabenizar pelo teu projeto, pela tua caminhada, sei que é uma caminhada que não foi ideal, não foi uma coisa muito fácil, mas de qualquer forma tu conseguiu superar, tu conseguiu ajudar pessoas por meio do futebol, que eu acho que é a grande essência do esporte, é uma coisa muito importante, torno a dizer, o projeto ele é muito importante. Eu queria te agradecer pela oportunidade de conversar contigo, vou ter a oportunidade de escrever e também depois tratar sobre o teu projeto, já adiantei isso aqui, retorno a dizer, a gente vai também fazer uma matéria escrita sobre esse projeto que merece toda a repercussão do mundo. E eu queria, para finalizar, que tu explicasse a forma de quem assistiu e vai assistir, entrar em contato contigo para te ajudar de alguma forma, quais são as suas redes sociais, quais são os seus endereços de contato, a tua forma de contato para que alguém que possa e queira te ajudar a tocar esse projeto para frente, possa entrar em contato contigo. Primeiramente, eu que agradeço pela conversa, não só de hoje, mas a gente já tem vindo conversado no WhatsApp, aí você é um cara incrível também, que tem um puta futuro pela frente. Já li algumas matérias suas também no site também, enfim, você tem puta futuro mesmo, cara. Independentemente aqui de média ou não, você tem futuro e você siga teu caminho, cara. Agora, sobre minhas redes sociais, Goleiro Montanha Oficial mesmo, desafio dos 3 pênaltis com 2 S no final. Como eu falei, eu tive que criar o Instagram, outro era só desafio dos 3 pênaltis, esse tá um S a mais. Essas são as maneiras de me achar no Instagram. Hoje eu só tenho Instagram, não tenho Facebook. E no YouTube mesmo é só desafio dos 3 pênaltis. É um canal que tem no YouTube lá, você vai ver um gordo gigante pegando pênalti. Então tá, Montanha, queria mais uma vez te agradecer. Foi realmente surreal bater esse papo. Queria agradecer a todos que estiveram com a gente nessa tarde de domingo. Queria reforçar o convite para as próximas lives que vai ter ainda hoje no Instagram do Futebol na Veia. E, cara, mais uma vez, muito obrigado. Não canso de agradecer, porque realmente a tua história é muito legal e eu espero que a gente possa levar essa história daqui para frente. E já convido a todo torcedor do Corinthians que possa levar esse projeto para frente, que possa divulgar esse projeto, fazer com que essa ideia cresça ainda mais, porque é realmente muito importante. Eu falo de coração aberto, conheço o projeto há muito pouco tempo e, assim, ó, só quem não quer ver a importância desse projeto, assim como vários outros que a gente tem no Brasil, a importância social que tem isso é muito grande, gente. O futebol, ele é muito grande e a principal função dele, uma das principais, uma das mais bonitas funções dele é justamente essa questão social, do povo, do amor, da paixão que o futebol gera. Então, queria te agradecer por cultivar isso. Espero que a gente tenha mais inúmeras oportunidades de estar conversando, de estar ligado. Eu agradeço pelas palavras vindas a mim. E queria dizer, continua com o teu projeto. Eu sou um dos grandes apoiadores.
No que tu precisar, pode contar comigo. E espero que mais pessoas também entendam a importância, entendam a relevância desse projeto e que a gente possa ter muito sucesso, tanto com o goleiro Montanha como com o desafio dos 3 pênaltis. Não, com certeza. Reforço mais uma vez agradecendo a oportunidade que o Futebol também me deu para falar um pouco mais do desafio. Só desejar muito mais crescimento para a página, para a sua carreira profissionalmente e principalmente, né, que ninguém perca as esperanças no futebol e que a gente possa, o mais rápido possível, voltar a uma vida normal aí, longe dessa pandemia que tem assombrado tanta gente. Então tá, Montanha, 7 segundinhos para a gente terminar. Muito obrigado mais uma vez. Tchau, tchau, pessoal, e até mais.